para você ver as pontuações de tópico. Josué capítulo 1, você vai observar aí comigo, que primeiro, Deus fala para Josué, ó, Moisés morreu, agora é contigo. Se gruda, né, se afixa, se relaciona com a lei, não desvia da lei nem de dia nem de noite, e você vai entrar na terra. Olha que interessante, que a ferramenta para que Moisés tomasse posse da terra é a fidelidade à palavra. E que Deus fala a Josué para que nessa empreitada de tomar posse da palavra, ficasse fiel à palavra, tomasse posse da terra, melhor dizendo, e ficasse fiel à palavra, que ele não desviasse da palavra nem para esquerda, nem para esquerda, nem para a direita. E é interessante que o versículo 9, do 8 e 9, ele acentua algo importante. Não cesse de falar do livro da lei, o livro deixado por Moisés, tá bom? Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Não cesse de falar e medita nele. Qual período? De dia e de noite, 24 horas. Lei na cabeça, lei na cabeça, lei na cabeça. Lembra da lei, e lembra de manhã, lembra de tarde, lembra ao sentado, lembra da lei. E não cesses de falar, meditar e falar. E aí ele diz mais, né? Meditar nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Não é só para lembrar, pensar, falar. É para fazer, porque às vezes a gente até lembra para corrigir o outro. Você não está lembrando da lei, não? Você não está lembrando lá do que diz a Bíblia, não? A gente é craque para usar a Bíblia para falar contra o outro, né? A Bíblia não ensina desse jeito, não. Então, o Josué que vai entrar na terra, ele tem que pegar, a partir desse livro, nortear o povo para conquistar a terra. Tem que estar lembrando, tem que estar falando, tem que estar fazendo. Essa é a dinâmica para a gente conquistar qualquer coisa que tenha correlação com a nossa vida com Deus. Qualquer área da nossa vida com Deus passa pelo processo das Sagradas Escrituras, que vai além da lei, e a gente tem que estar vinculado a isso. Aí, versículo 9, ele diz o seguinte, né? Não tu mandei eu ser forte e corajoso. É engraçado isso. Por quê? Porque viver na dinâmica da palavra de Deus é coisa para gente forte e corajosa. Não é para gente mole, não é para gente que quer viver superficialmente as Sagradas Escrituras, não. É para gente de fibra, ser forte e corajoso. Para entrar na terra, também. Porque para viver com Deus, os desafios parece que aumentam. Desafio tem sempre, seja você crente ou não. Mas para viver conforme o querer de Deus, Paulo já nos adverte que aqueles que quiserem viver piedosamente sofrerão perseguições. A coisa fica feia quando você quer andar direitinho com Deus. A coisa fica apertada quando você quer andar com intimidade com o seu Deus, com o nosso Deus. Então ele falou, seja forte e corajoso. Aí me veio à mente aqui agora a Evelyn. A Evelyn, nossa missionária no Morro do Carvão, tem essas duas qualidades, força e coragem. Só coragem sem força não dá, mas só força sem coragem também não vale nada. Então a Evelyn é forte e corajosa e está lá levando o Evangelho ali no Morro do Carvão. Já foi chamada essa semana passada, para falar na Câmara dos Vereadores sobre as necessidades do Morro do Carvão. Olha que coisa fantástica. Já está fazendo diferença a nível municipal. A coisa vazou, e Deus está falando para Josué, tu vai fazer o povo conquistar a terra. Não é uma coisa só de sua casa, não é uma coisa só de sua fé, é uma coisa de entrar numa terra, de apossar quem está lá. Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso e toma posse da palavra. Sem a palavra não vai. Aí você caminha no versículo 10 em diante, ele prepara o povo para atravessar o Jordão. E aí nessa preparação para ele atravessar o povo para o Jordão, é muito importante você pensar o seguinte. Ele diz o seguinte para nós aqui: santificai-vos, porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Está dizendo o seguinte para o povo, lá no capítulo de número 1 ainda, né? No versículo mais à frente, ou é no 2 que ele fala? Eu não lembro mais onde ele fala, mas ele chama o povo para atravessar o Jordão, lembra o povo dos desafios, beleza? Agora capítulo 2, vamos lá. Do capítulo 2 até o capítulo 5, versículo 12, você tem a entrada da terra prometida. E aí, o que você tem nesse trecho que a gente percebe no livro de Josué? Olha lá comigo, ó. A prostituta e aliás, a promessa a uma prostituta de Cananeia. Quando eles vão entrar na terra, eles vão espiar a terra de Jericó, lembra disso? E quando eles vão espiar, eles ficam abrigados na casa de uma prostituta. Capítulo 2, pode reparar aí, olha, espias mandados a Jericó, Raabe, aí vai contar a história de Raabe. Deus faz uns negócios assim muito engraçados, porque eles vão tomar posse da terra, eles vão destruir a terra barra pessoas, porque aquele povo tinha tido mais de 400 anos para mudar de vida e não mudou, e Deus vai exercer juízo agora. E Deus vai exercer juízo, e a primeira terra ser conquistada seria em tese aqui em Jericó. Aí vai destruir tudo. Por quê? Porque o povo é rebelde, contumaz. Então quem fica? Quem se arrepende. Deus não pesa a mão contra aquela terra, porque aquela terra é pecadora. Deus pesa a mão contra aquela terra, porque aquela terra não quer mudar. Tanto é que os espias são guardados pela pessoa de uma prostituta, mas uma prostituta que queria mudar. O problema com Deus não é necessariamente o pecado. O problema com Deus é quando nós nos aferramos ao pecado e não queremos mudar. Então é muito sugestivo isso. Vai para a casa da prostituta. O senhor não quer destruir todo mundo? Vou destruir. Esse povo não quis se arrepender. Eu vou para a casa da prostituta por quê? Porque ela quis. Ela quer mudar de vida. E tanto quis que quando você vai para a genealogia de Jesus, quem está lá? Quando você abre em Hebreus capítulo 11, quem está lá? A meretriz, a Raabe, heroína da fé. E se você ler a história, você vai ficar impressionado com a história de Raabe. Então o problema de Deus não é necessariamente com o pecado deles, no sentido de que eles eram pecadores, porque pecador todo mundo era. É que eles não queriam mudar de vida. Vamos entrar na terra prometida? Vamos entrar na terra prometida. Vamos conquistar. Derruba tudo. E quem fica? Quem se foi transformado, quem se arrependeu, quem quer mudar de vida. Então, Raabe, e aí a história dela é fantástica, compensa se ler com carinho. Depois você tem a promessa, a travessia do Jordão, capítulo 3, 4, depois você tem a promessa e lembrança, você tem ali a promessa lembrada na terra. Agora eles já estão na terra, capítulo 5, vai lá no capítulo 5, agora eles já estão na terra, né? E vai acontecer a lembrança da promessa, e vai acontecer algo muito legal aí, legal entre aspas, né? Legal entre aspas. Capítulo 5, observa aí, versículo 1 ao 9, a epígrafe lá em cima, como é que está intitulado esse trecho escrito acima do cabeçalho? Circuncisão dos filhos de Israel. Eles entraram na terra, vão começar a conquistar a terra, já estão dentro, atravessaram o Jordão, e aí Josué falou: vamos circuncidar o povo. Você sabe o que é isso? Seria o batismo nosso hoje, graças a Deus ficou muito melhor. Para nós os homens isso foi uma bênção, né? Mas circuncisão é cortar, né, o prepúcio do pênis, aquela pelezinha. Não tinha cirurgia, não tinha anestesia igual tem hoje, não. Operação de fimose, não tem não. Pegava a pedra afiada, o sacerdote puxava aquela pele excedente e cortava. Imagina os homens, a criança recupera bem, cara, mas os homens naquele deserto, aquele calor, todo mundo, mas era o símbolo deles. Consegue imaginar, né? Ninguém quer, né? Não, pastor, chega, tá bom, vamos caminhar. Mas eles fazem parte da aliança, eles são um povo marcado, e todo homem, no caso do Velho Testamento, tinha que ser marcado pela circuncisão, e não foram. Ele está dizendo o seguinte: olha, Moisés fez isso lá, mas depois de 40 anos, lá no começo, mas depois de 40 anos ninguém vai ser circuncidor. Olha, 40 anos.
o povo fazendo parte da aliança sem o símbolo. É interessante isso. Eu lembro do pastor Rony, nossa igreja, a senhora que está visitando a gente tem o batismo infantil, porque a gente é aliancista e a gente sabe que o símbolo da aliança é o batismo. Então nós incluímos os nossos filhos pelo batismo na aliança. Pastor Rony, lá de Aimorés, amigo nosso, ele falou assim: rapaz, esses dias um membro da igreja, um senhor da igreja, já antigo na igreja, resolveu batizar. Ele está na igreja já tem uns 300 anos, tem muito tempo que ele está na igreja, e ele falou: eu quero batizar. Eu perguntei para ele: mas tanto tempo na igreja, por que você quis batizar agora? Por causa do batismo do fulano, era uma criança. E ele falou assim para mim: quando o senhor estava batizando aquela criança lá na frente, falando que ela pertencia à aliança e que ela estava sendo apresentada à igreja como alguém que fazia parte da cristandade, da nossa igreja, e que ele estava recebendo de forma visível, que a gente acreditava que ele recebeu por fazer parte da família da fé, o Espírito Santo, e o senhor estava falando tudo aquilo. Eu falei assim: caramba, eu estou aqui há tanto tempo na igreja, morrendo hoje, parece que eu nem faço parte desse povo. Eu falei: não, eu quero batizar também. Eu sei que eu sou de Jesus, mas ninguém sabe disso, evidentemente eu quero. Aí o Rony falou para mim: rapaz, aquele menino já deve ter assistido pelo menos uns 1000 batismos no período dele de igreja, naquele dia que ele resolveu batizar. Olha que coisa! Quantos batismos? Quanto tempo? 40 anos, mas agora vamos ter que circuncidar esse povo outra vez. Pegou todo o povo e fez. Por quê? Porque o povo teve que reafirmar sua fé. Toda aquela geração que havia circuncidado morreu sem entrar na terra. Os novos, nenhum tinha sido circuncidado. Faltou 0 na caminhada. Ah, pastor, mas no deserto Deus não cuidou deles? No deserto o pé deles inchou? Deuteronômio diz que não. No pé deles as sandálias acabou? Deuteronômio diz que não. As roupas ficaram rotas? Deuteronômio diz que não. Então a Bíblia diz que não. Então se Deus cuidou deles, por que eles não cuidaram da família deles? Foi graça, muita graça, que os filhos preservaram-se na fé e agora entram com o símbolo da circuncisão. Então você tem a entrada na terra prometida assim, né? A promessa a uma prostituta, a travessia, né? E a lembrança. E é uma coisa que a gente tem que estar sempre puxando a memória, né? Quem eu sou? A que povo eu pertenço? Eu faço parte do povo de Deus? A gente tem que estar sendo sempre buscando sempre ter essa reflexão. Por isso que Deus diz a Josué: não cesse de falar e medita. Agora está sendo feita a circuncisão, é visível, e ele está recordando a quem nos pertenceu. Eu acho que a gente precisa sempre estar lembrando quem a gente é, a que povo a gente pertence, está carregando em nós o símbolo desse povo, tá? E aí a gente vai no esboço um pouquinho além, está lá na terceira, conquista da terra, capítulo 5, 13, 12 e 24. Agora eles vão entrar na terra para valer. E é interessante que tem aí primeiro, né, o comandante do exército do Senhor, capítulo 5, 13 a 15. Esse texto é gostoso demais. Quem achou, leia para nós. Talvez, para mim, de Josué, é um dos textos mais fantásticos que tem. Ele vai entrar na terra, entrou na terra, está conquistando a terra, já atravessou o Jordão, beleza? Agora, antes do primeiro conflito mesmo para valer, que é Jericó, antes do primeiro conflito, você tem capítulo 5, versículo 13, capítulo 5, versículo 13 e 15. Quem achou, leia para mim. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: que ordem meu Senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar que você está é santo. E Josué obedeceu. Olha que interessante. O que você lembra nesse texto todo aí? Esses
nesse trechinho de pouco versículo, mas nesse trecho todo, o que você lembra? De Moisés na sarça. É engraçado, né? Porque quem revelou a Moisés na sarça? Deus. Quem está se revelando a Josué na figura do comandante do exército do Senhor? Deus também. Provavelmente uma cristofania, o príncipe dos exércitos do Senhor. Olha que coisa linda. Você vai entrar para a batalha, Moisés teve a figura da sarça, você tem do comandante do exército do Senhor. Então ele viu Jesus aqui? Cristofania, uma aparição de Cristo com qual aspecto? Eu não sei te dizer. É uma cristofania, uma manifestação. Espada, né? Então é o aspecto de um homem, né? Sim, mas igualzinho a Cristo quando, não sei, mas é uma cristofania, uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Isso, e era Deus por quê? Porque ele se ajoelhou para os pés. E o comandante, se fosse um anjo comum, falou: não, eu sou conservo teu. É o que vai acontecer com João na revelação do Apocalipse. Eu sou conservo teu. Tá? É que vai acontecer em Atos também, em outra oportunidade, que se ajoelha aos pés do anjo e fala: não, peraí, eu sou anjo. Aqui ele está diante de Deus. Aí é interessante que ele perguntou: o senhor é comigo ou não? Né? Aí falou: Cornélio com Pedro, isso, é esse texto mesmo. Aí ele questiona ao príncipe do exército, que chegou cedo ali, né? Chegou antes dele. Olha que coisa maravilhosa. Deus sempre puxa a frente daquilo que precisa ser feito. E ele está lá, o Josué não chegou. Mas Josué era atrasado. Não. Se você for pegar uma característica de Josué é o homem das madrugadas. Em nenhum momento da história um homem se levantou tanto de madrugada para fazer o que Deus queria como Josué. Você vai ver isso muito, e de madrugada, e de madrugada, e de madrugada. Então esse anjo era muito mais rápido que Josué. Ele já estava lá quando o Josué chegou para fazer a ordem de Deus. Mas olha que interessante, a pergunta de Josué: que ordens o meu Senhor tem? Não, anterior, versículo de número 13, né? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? É amigo ou inimigo? Aí ele responde: não, nem do amigo nem do inimigo, não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz o meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, né? E aí ele fala: descalça aí sua sandália, e ele obedeceu. É interessante que a batalha não era para ser de Josué, a batalha era para ser do Senhor. Esse versículo. Então, não sou nem amigo nem inimigo, eu sou o comandante. Se você me obedecer, pronto, está feito. Nós estamos querendo trazer Deus para ser nosso amigo. A questão é se nós somos amigos de Deus, que a gente faz cada enrosco, a gente se mete em cada confusão, e depois a gente quer que Deus faça aí as nossas vezes, resolva os nossos problemas, porque nós somos de Jesus. Não está parecendo não. O Josué falou: o senhor está com a gente ou com os inimigos? Vamos ver agora. Eu sou o comandante, não é você que é o comandante. Você foi só chamado, você é um recruta. Vamos descobrir se você é um bom recruta agora. Tira a sandália. Tirou e começou a obedecer a Deus. Está aí o segredo. Obedece a palavra. Está aí o segredo. Ouça o príncipe do exército do Senhor. Não é se ele vai te ouvir, é se você vai o ouvir. A batalha ia ser traçada agora a partir da obediência a Cristo. A batalha estava sendo traçada a partir da obediência à lei. Obedeceu ao Senhor Jesus? Está firme nos propósitos da lei? Estou. Agora já sei. Não é eu que estou do teu lado, é você que está do meu lado. Agora a coisa acontece. O nosso problema é que a gente quer colocar Deus do nosso lado. E aí tem hora que nós estamos vivendo todo tortinho, e Deus não está do lado dos tortinhos. Deus está do lado daqueles que buscam obedecer o príncipe do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. É bonito ou não é bonito aqui? Né? Isso aqui é fantástico. Isso aqui é o que aconteceu com Saul, né, pastor? Era só para ele fazer o que Deus mandava, né? Saul, naquela passagem de Saul, ele foi desobedeceu, né? E aí quando desobedeceu, perdeu a oportunidade. Mais alguém? O interessante é que procura o líder, o Moisés falou com ele. Agora procurou Josué, falou com ele, deixou bem claro que ele era
interessante, né? Porque é sempre o líder sendo chamado a andar com o Senhor. Vamos saber se você é líder agora, você vai andar comigo? É fantástico. É um texto que depois a gente tinha que voltar para casa e digerir. Não é trazer Deus para o nosso lado, é buscar estar do lado de Deus. Quer descer, né?